começou como estagiário da CVM, assim como a minha, assim como a do Pedro que está aqui, assim como acho que até de outras pessoas que estão aqui na plateia hoje. Então, eu queria destacar isso para vocês porque é uma possibilidade, pessoal. Assim, a importância de vocês estarem aqui e ver, né, e ter a oportunidade de estudar em primeira mão o trabalho dos superintendentes, o trabalho do governo, é cogitar trabalhar na CVM. E mais para frente, fazer um concurso, novos concursos, se der certo, né, chegarão para a CVM e trabalharem realmente como servidores públicos na Comissão de Valores Mobiliários. Bom, passo aqui a apresentar o Fernando. Fernando, como o João Pedro comentou, é superintendente da CEP. O Fernando está há 27 anos na CVM, fez Ciências Contábeis na UF, MBA na FGV, pós-graduação na UFRJ, em Engenharia Econômica e Administração Industrial, está cursando Direito atualmente, certo? Enfim, queria só dizer que é uma honra realmente contar com a sua presença aqui. Sei que o trabalho na CVM não é pouco e estão todos aqui para te escutar. Na sequência, queria chamar para a mesa o professor Maurício Menezes, que é professor titular de Direito Comercial da UERJ, doutor pela UERJ, mestre em anticorrupção pela International Anti-Corruption Academy também, e sócio do Moreira Menezes Martins de Goiânia. Obrigada pela presença, Luiz. E chamar para a mesa o professor Caio Machado, que já foi apresentado, o professor Nelson Zeli, que teve um imprevisto e não poderá aparecer, mas... por favor, pode. Fernando, vamos começar com você. Claro. Você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória na CVM até você se tornar superintendente da CEP? Claro. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Obrigado aí pela presença. É uma honra e um prazer para a CVM se estreitar esse relacionamento com a academia, em especial com os alunos de graduação. Muito bacana mesmo, eu espero que vocês aproveitem bastante esse evento aqui. Então, como a Isora falou, eu estou há 27 anos já na CVM. A CVM faz parte da minha vida, a minha família sabe disso, né? Muitos sacrifícios que a gente já passou. Não é fácil ser superintendente na CVM, também não é fácil ser gerente, por isso que nós temos às vezes dificuldades, porque o que se ganha mais para exercer um cargo, né? Uma função de gerente ou superintendente é muito pouco em relação ao servidor apenas normal, né? Pra vocês terem uma ideia, não chega a 25% a mais que você ganha para ser superintendente, uns 15% para ser gerente. Então, assim, realmente você precisa fazer assim, um pouco por amor, né? E vou falar um pouquinho da superintendência mais para frente, vocês vão entender o porquê que eu tenho esse amor pela CVM. Mas então, eu entrei na CVM no concurso de 97, iniciei no dia 12 de janeiro de 98, na Superintendência de Fiscalização Externa, que nem existe mais hoje. Teve uma cisão lá, enfim, para fazer trabalhos de campo, fazer trabalhos indo a companhias abertas, corretores, auditores. Fiquei lá quase 4 anos. E aí eu fui convidado a ser assessor da Superintendência Geral da CVM. É diferente do que é hoje. Hoje a Superintendência Geral ganhou muito corpo, mas era um trabalho de assessoria realmente, né? E aí teve um momento na CVM que teve uma troca grande na Superintendência de Empresas e eu fui para lá como gerente. Eu como gerente e a Elizabeth Machado, a minha primeira chefe na CEP, como superintendente. Fiquei então na GA3, que hoje o titular é o Gustavo, que está aqui com a gente, estudante aqui da FGV, fez mestrado aqui há pouco tempo, e fiquei lá vários anos, de 2002 a 2011, e de 2011 até hoje eu estou como superintendente na CVM, como superintendente desta superintendência, que realmente é uma superintendência incrível. Assim, as pessoas que estão lá, a Zora conhece bem, os colegas alguns aqui, o Rafael, o Gustavo, é uma superintendência assim,
muito bacana, e o trabalho que a gente faz lá, ele é bem reconhecido internamente na CVM e fora da CVM também. É um esforço muito grande, principalmente aí dos gerentes que me acompanham também há bastante tempo. É isso. Obrigada, Fernanda. Se puder continuar mais um pouquinho e contar qual é a competência da CEP? O presidente João Pedro já adiantou um pouco, mas a competência nossa é bastante ampla, né? Tudo que se refere a companhias abertas, a responsabilidade é da CEP, talvez um pouquinho ali dividindo com a SRE quando tem ofertas públicas, mas nós somos responsáveis pelo registro da companhia, então os pedidos de registro são todos direcionados para a Superintendência de Empresas, então nós temos ali um trabalho de registro. Depois do registro da companhia, sua supervisão contínua ao longo do tempo, desde esse nascimento até a saída da companhia do mercado de capitais. Então, tudo conosco, a parte de registro, suspensão de registro, cancelamento de registro a pedido, cancelamento de ofício, essa parte toda também é conosco. Nós somos responsáveis também pela supervisão, que eu considero a principal atribuição da área e é a mais desafiadora, né? E a supervisão significa acompanhar todas as entregas de documentos, divulgações de informações sobre as companhias, e a partir daí, dessa supervisão, a gente tem também outras atividades, né? Outras atividades também, que são as atividades de orientação para as companhias, que a gente precisa estar ali o tempo inteiro, né? Orientando, chamando a atenção para evitar determinados desvios, chamando a atenção para decisões do colegiado, da CVM que tem repercussão geral, em todas as companhias, em casos concretos. É um trabalho bastante interessante também. E temos a sanção, né? Como consequência de uma supervisão que a gente faz bastante próxima, a gente tem ali, eventualmente, as questões de coisas fora do lugar, né? E aí a gente tem também essa atividade de sanção. Inclusive, a Superintendência de Empresas, dentre as áreas de supervisão finalísticas, é a que faz mais processos sancionadores, são os termos de acusação. Quando nós não temos elementos de autoria e materialidade, mas temos indícios, nós fazemos uma proposta de abertura de inquérito, que vai para a Superintendência de Processos Sancionadores, antes passa pelo nosso superintendente geral, para ver se ele aprova, e aí esse processo então vai para a Superintendência de Processos Sancionadores, e ali continua, são aqueles casos que precisam mais de investigação, é uma dedicação mais próxima, porque na CEP nós dormimos e acordamos todos os dias, mais ou menos entre 400 e 450 processos. Isso tem acontecido normalmente, então assim, tem trabalho para sábados, domingos e feriados, aí, madrugadas à vontade. O quê? Ah, sim, na CEP nós temos 44 servidores e 6 estagiários atualmente, fazendo esse trabalho, dividido em 5 gerências, são gerências de GA1 a GA5, e ainda tem uma divisão de companhias incentivadas e de tecnologia para ajudar a fazer essa supervisão. Como é que é essa divisão das gerências? Então, a gente divide os setores, as companhias por setores de atividade. Nós temos a GA1 e a GA2 divididos por setores de atividade que fazem a atribuição de registro e o acompanhamento do dia a dia das companhias. Então, acho que o principal trabalho na parte de supervisão, não que, como eu disse, né, acho que a supervisão é o principal, mas a gente tem tido muito trabalho com a parte de registro. Assim, tem dado muito trabalho em registro, tem chegado vários processos ao colegiado de indeferimentos, por questões, entendimentos diversos a respeito da regulamentação. Então, assim, essa supervisão é uma supervisão muito próxima das companhias. Então, assim, não é só do que elas entregam os documentos, do que sai em qualquer mídia a respeito da companhia. Então, que é o principal risco da CVM. Nós temos um plano de supervisão baseado em risco, que eu acho que eu posso explorar um pouquinho depois, e o principal risco é exatamente a perda da informação, a perda do controle da informação, e aí há uma assimetria informacional que dificulta a tomada de decisão pelos investidores. Obrigada, Fernanda. Antes de passar a palavra para o professor Maurício, eu queria comentar aqui com todos os alunos, né, que aqui, pessoal, a gente está falando de um trabalho
que sai na capa do Valor Econômico. A gente está falando das companhias abertas, listadas em bolsa, daquelas companhias realmente muito relevantes para o nosso mercado. E é uma responsabilidade tremenda, é realmente uma responsabilidade gigante. E você tem os números da quantidade de companhias que são... Atualmente nós temos em torno de 700 companhias abertas, e aí é bom chamar a atenção que muitas vezes você escuta falar, tem 350 companhias no Brasil e tudo, mas essas são companhias listadas na Bolsa, né? Principalmente com ações negociadas. Mas a CVM tem muito mais companhias, tem companhias registradas na categoria A, que é o registro que autoriza a companhia a ter os valores mobiliários admitidos à negociação, todos os valores mobiliários, inclusive ações, e a categoria B, que não é tão plena esse acesso, porque de todos os valores imobiliários, menos as ações, as mais importantes, as ações e outros títulos conversíveis em ações. Obrigada, Fernando. Professor Maurício, na nossa prática de direito societário, no mercado de capitais, nós temos muitas companhias como clientes. As clientes atuam em distintos setores, como o Fernando mencionou, possuem diferentes tamanhos e necessidades de capital. Você poderia falar um pouco, por favor, sobre algumas das razões pelas quais as companhias decidem ou desistem de se registrar na CVM, e na Bolsa e abrir capital, ou mesmo de emitir dívida no mercado, como o Fernando também acabou de mencionar? Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Eu queria fazer alguns cumprimentos muito breves, tá, gente? Porque estamos sem tempo, mas principalmente cumprimentar os alunos e ex-alunos. A gente está aqui reunido por conta de vocês. Hoje vocês são os clientes, então é um grande prazer estar aqui. Parabenizar a organização, a Zora, o Ricardo e também o Caio. Cumprimentar os servidores da CVM, na pessoa do nosso querido Fernando, cumprimentar o nosso presidente, professor, João Pedro, Alexandre, enfim, dá para ficar aqui cumprimentando todo mundo, mas queria dizer também que a FGV eu tenho um sentimento, como a FGV eu já fui professor da pós-graduação Lato Senso, como convidado, então eu considero uma segunda casa. E, para encerrar essa introdução muito breve, dizer que é muito feliz essa iniciativa de unir três grandes forças da academia aqui do Rio de Janeiro, que são a FGV, a PUC e a UERJ. Então, a gente precisa fazer isso mais vezes, já estar mais perto um do outro. Com relação à pergunta aqui da Zora, a questão de ser ou não companhia aberta, e aí, olhando primeiro numa visão de advogado, eu costumo, quando existe uma situação jurídica de algum cliente, eu costumo iniciar o trabalho explicando, e aqui eu vou ser mais didático aqui com a turma, porque estamos aqui com os nossos alunos, mas eu costumo iniciar o trabalho para explicar qual o perímetro jurídico que o cliente está se situando ou querendo se estabelecer, ou seja, onde ele está pisando, do ponto de vista legal e regulatório. E aí, olhando um pouquinho para a lei das SA, a minha primeira dificuldade quando eu tive, iniciando meus estudos de SA, quando eu era um monitor de direito comercial lá da UERJ, foi olhar para aquilo ali como regras embaralhadas que se aplicavam a companhias abertas, companhias fechadas. Não existe um capítulo só de companhia aberta, não existe. Então, hoje, eu vejo a lei das SA como se fosse duas leis superpostas, dois estatutos jurídicos. Há um estatuto jurídico restrito a companhias abertas, que não se aplica à companhia fechada, e ela, a despeito dessas normas estarem, digamos, dispersas na lei. Então, é preciso que haja, digamos, uma visão amadurecida com relação àquilo que da lei a gente destaca para aplicar para as companhias abertas, porque aí, e aí respondendo essa pergunta, reside um ponto muito importante, que são os custos de ser companhia aberta. E antes de falar de alguns números, eu trouxe eles aqui, vale a pena falar dos custos, que as pessoas gostam de falar custos de transação, eu prefiro falar custos de negociação, custos negociais, que inclusive dizem respeito a aspectos patrimoniais, por exemplo, para acionista controlador, ou aspectos que limitam a autonomia privada. Eu vou, para não estender muito, dar dois exemplos. Primeiro, com relação à titularidade de ações ao acionista controlador.
uma vez companhia aberta, atrai para si o artigo 254A, que trata, digamos, de um efeito, eu poderia falar, tentar resumir, um efeito adverso com relação à liquidez das ações do controlador. Por que isso? Porque o artigo 254A fala da obrigatoriedade de uma oferta pública de aquisição de ações com voto, negociadas em mercado, pelo candidato à aquisição de controle. O cara que quer comprar o controle de uma companhia, ele precisa estender essa oferta pagando no mínimo 80% do preço negociado com o então controlador. Ora, se existe essa obrigação, se existe esse ônus, né, naturalmente isso reduz a liquidez, a facilidade de venda dessas ações representativas do controle, e esse é um dado de realidade. É um efeito jurídico que passa a viger a partir do momento que esse acionista controlador, obviamente ele instruindo a administração, decide abrir capital, decide se registrar como companhia aberta. Um outro exemplo, para falar aqui de limitação de autonomia privada, existe um artiguinho lá da lei das SA, que é o artigo 136, que trata do quórum qualificado, ou seja, a exigência de um maior quórum para a tomada de uma decisão sobre certas matérias pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral. Então, são matérias que eu poderia resumir, dizem respeito a mudanças estruturais na companhia, mudança de objeto social, por exemplo, incorporação, enfim, são mudança de política de dividendos, são realmente mudanças que eu diria muito impactantes, né, da vida dos acionistas. Com relação às companhias abertas com ações negociadas em mercado, não a companhia B, né, mas a companhia A, esse quórum é estabelecido pela lei, de 50% do capital social. Se fosse uma companhia fechada ou uma companhia aberta tipo B, os acionistas controladores, eles podem colocar esse quórum, aqueles que têm o poder suficiente para alterar o estatuto, vamos dizer assim, eles podem qualificar esse quórum e majorá-lo para 2/3 do capital, enfim, aquilo que seja mais conveniente. Então, cá entre nós, é uma limitação da autonomia privada. E existem outros exemplos, custos, né? Um deles, para terminar aqui essa primeira parte, eu vou estender muito não, diz respeito ao caminho reverso, a via de saída. Sempre que eu estou na minha advocacia orientando um cliente, todos nós aqui, a gente tem que dizer para o cliente, olha, como você entra e como você sai, seja de um contrato, seja de uma sociedade, de qualquer situação jurídica que no futuro possa não ser mais conveniente, né, para aquele agente econômico. E aqui existe um caminho de volta para casa, digamos assim, que é o cancelamento de registro. E o cancelamento de registro também impõe certas dificuldades. Já com a redação dada pela aquela reforma de 2001, pela Lei 10.303, o artigo 4º da lei foi modificado para a introdução do parágrafo 4º, para dizer que nessa hipótese, o controlador da companhia deve fazer também uma oferta pública de aquisição de ações a preço justo. E aqui reside, né, um certo grau de incerteza com relação ao que é a preço justo. Lá no parágrafo 4º desse artigo estão estabelecidos alguns critérios, são os critérios aplicados, patrimônio líquido, valor de mercado, do patrimônio, cotação das ações, um mix disso tudo, ou valor econômico, enfim. Mas o artigo 4º permite que os minoritários, não vou falar minoritários, eu vou falar simplesmente titulares de ações negociadas em mercado, que alcancem 10%, possam convocar uma assembleia, não geral, uma assembleia especial deles. O controlador não fala nada nessa assembleia. Uma assembleia especial deles, e eles podem decidir que aquele valor não corresponde a um preço justo e exigir uma avaliação, a elaboração de um laudo de avaliação. A depender do resultado disso, esse preço justo ele pode ser majorado. Então, é uma situação, digamos, mais sensível, que precisa ser explicada para aqueles que querem, que desejam assumir uma posição de companhia aberta. E aí, agora falando dos custos, gente, alguns indicadores, uma pesquisa, e eu vou me referir a uma pesquisa divulgada pela B3, em conjunto com a Deloitte, a pesquisa que tem um pouco mais de 2 anos, são
termos relativos, ela ainda é atual, considero que ainda é relativamente atual. E aí, alguns números são interessantes, números e questões, né, indicadores. Né? Primeiro, a companhia que vai ao mercado captar recursos, ou seja, fazer uma distribuição pública que a gente chama de primária, né? Vai tentar buscar novos acionistas no mercado. Segundo essa pesquisa, o custo médio de captação é em torno de 4,9% do valor captado. Então, é um percentual com alguma relevância. Né? E, por outro lado, uma vez feita a captação, qual seria o custo para se manter a companhia aberta? A companhia aberta, ela assume custos que são do seu dia a dia. Como foi falado pelo presidente aqui, a questão informacional, pelo Fernando, a questão desses custos, tem aqui os dados, exemplo, você é obrigado a ter um conselho de administração, é obrigado a ter uma auditoria independente, auditoria interna também, é obrigado a criar e manter um departamento que chama de RI, de Relações com Investidores, obrigado a se sujeitar a um maior grau de transparência e divulgação de informações, isso dá muito trabalho, e quando não cumpre, Fernando e sua equipe estão ali para exigir uma informação mais acurada. Portanto, é um pacote, divulgação de fato relevante, comunicado ao mercado, informações trimestrais com relação à sua contabilidade, enfim, isso gera, de fato, gente, um custo relevante. E aí, dentro dessa pesquisa, o que foi apurado, o custo médio, tá? Essa pesquisa ela foi feita, vale dizer, com 51 empresas de 12 setores diferentes. Tá? Então, é realmente uma média. Mas o custo médio anual seria em torno de R$1,5 milhão. Tá? Sendo que para companhias com faturamento, uma receita líquida acima de 2 bilhões, esse custo, segundo essa pesquisa, chega em torno de R$4 milhões ano. Se comparar uma companhia que tem uma receita líquida de 2 bilhões e um custo de 4 milhões, 0, alguma coisa por cento. Então, isso serve até como incentivo, porque a gente também fica falando dos custos, mas no final das contas, a depender da dimensão da companhia, é um custo relativizado. E ainda mais agora, vindo fácil, que é uma regulação que a CVM, como o presidente falou, está para editar, a fim de cobrir as companhias de menor porte. Tem um ex-aluno, Daniel, lá da UERJ, que fez uma pesquisa e defendeu a dissertação de mestrado brilhante sobre o acesso das companhias de menor porte ao mercado. Então, quem quiser mais informações, consulte ali o Daniel sobre companhias de menor porte, mas dá para ver que é algo que é palatável, embora envolva custos. E com relação a esses custos, para passar a bola de volta aqui para a Zora, o que foi indicado como maior carga de custo, aquilo que realmente enseja mais energia e investimento, pela ordem aqui, vou citar alguns, custos com auditoria e revisão de demonstrações financeiras, taxas e custos de manutenção de registro, custo de se manter um conselho de administração nos comitês de assessoramento ao conselho, remunerar essa turma toda, são alguns dos itens aqui mencionados. E com relação à motivação, é interessante falar, o que motivou esses empreendedores a fazerem dos seus negócios, suas companhias, uma companhia aberta. E disparado, a primeira motivação é a captação de recursos. E a segunda, também bastante relevante, aumentar a abrangência e participação no mercado, o que está coerente com o principal benefício que é citado por essas pessoas, que o principal benefício de se adotar o regime de companhia aberta, que é ganhar maior visibilidade no mercado. E o principal desafio, segundo essa pesquisa, foi encarar a complexidade da regulação. A regulação, realmente, ela não é para amadores, eu diria aqui, porque existe uma especialização de nós, advogados, mas isso é no mundo inteiro, gente.
né, no Brasil, no mundo inteiro, existem os advogados que trabalham com societário e mercado de capitais e, para sobreviver, precisam se especializar. Né? Qual o percentual do O custo do advogado é muito barato, então, mas lá na captação, quando eu falei 4,9%, a pesquisa indica como assessores, que inclui os advogados, o módico percentual de 1%zinho. Então, 1%zinho para todo o rol de consultores, advogados, enfim, os intermediários ficam ali com a parcela mais gorducha, né, de 3,9%. Então, enfim, eu acredito que dentro desse contexto, né, o primeiro passo, talvez, né, para se acostumar, digamos, com a vida de companhia aberta, seja buscar um mercado para emitir títulos de dívida, para se submeter às normas de companhia B, que não são tão impactantes, né, quanto as de companhia A. Eu fico por aqui porque eu acho que eu já me estendi muito. Passo a palavra aqui, devolvo para as horas. Obrigada, professor Maurício. Professor Caio, você gostaria de complementar? Só, na minha primeira intervenção, também vou fazer um brevíssimo agradecimento. Primeiro lugar aos alunos, lógico, em especial às ligas de estudantes, tanto da GV quanto da UERJ, que permitiu